Olá, pessoal! Vamos estudar um pouquinho de Linguística 1 para a nossa avaliação presencial número 2? Meu nome é Marise Souza, eu sou aluna do primeiro período de Letras e Literatura da UF, convênio com o CEDERJ, e estudo no Polo de Nova Iguaçu. Olha que legal essa aula, gente! Ela vai fazer a gente entrar em contato com a matéria de Português 1, quando a gente aprendeu as funções da linguagem. Só que a gente não sabia quem foi que criou essas funções. E essa aula de linguística apresenta Jacobson como um linguista russo que se tornou um dos mais importantes linguistas do século XX e pioneiro da análise estrutural da linguagem, poesia e arte, considerado o linguista dos poetas. Show! Vamos começar pelas funções das linguagens criadas por Jacobson. A primeira função é a referencial. Essa função está centrada no contexto. Então, vamos dar um exemplo, uma reportagem sobre algum assunto que seja da atualidade ou até mesmo do passado. Então, tem um contexto histórico aí, um contexto social por trás da mensagem. Isso é a função de linguagem referencial. Vamos para a segunda função, que é a função emotiva. Nessa função, o interlocutor, né, aquele que emite a mensagem, ele expressa suas próprias emoções, ele exterioriza as emoções. Então, é uma fala toda voltada para o emissor, as ideias, os sentimentos dele. Então, por exemplo, eu dei aqui um discurso de posse. Alguém que vai fazer um discurso de posse, ou um discurso de formatura, ou um sermão religioso, e aí ele coloca para fora as suas emoções enquanto fala. A terceira função seria a função poética, e ela está centrada na mensagem. Envolve jogos de ideias, imagens, sons, ritmos, seleção de palavras. Então, um poema pode ser, né? Pode fazer parte da linguagem poética. Ele é um texto elaborado a fim de reter a atenção, não só no interesse pelo assunto, mas na forma como essa mensagem é transmitida. Então, ela é centrada não no conteúdo, mas na maneira, assim, nas características escolhidas para elaborar aquele texto, aquela mensagem. E aí é interessante porque nessa aula a gente vai falar muito dessa função poética, que foi uma das maiores contribuições, por isso que Jacobson é considerado o linguista dos poetas. Essa frase que está aqui no finalzinho do slide, ela é muito importante, que diz assim: qualquer tentativa de reduzir a esfera da função poética à poesia, ou de confinar a poesia à função poética, seria uma simplificação excessiva e enganatória. Prosseguindo nas funções da linguagem formuladas por Jacobson, a gente tem a quarta função, que é a conativa. Ela está centrada no destinatário. Então, como o melhor exemplo que existe é a propaganda. A propaganda, ela usa o vocativo, o verbo no imperativo, e a função da propaganda é apelar para quem está ouvindo a mensagem, para quem está recebendo, o receptor, e no sentido de influenciar o comportamento deste. A próxima função é a função fática, e ela está centrada no contato, ou seja, qual é o meio de comunicação usado para se transmitir essa mensagem, né? E aí a gente pensa que meio, de repente, é só um telefone, ou então um e-mail, ou seja lá qual for. O meio pode ser também assim, o tete a tete, cara a cara. E aí a gente se certifica se o outro realmente está ouvindo, está entendendo, né? Então a gente faz essas perguntas assim: alô, está me ouvindo? Quando a gente está falando ao telefone. Ou então, quando é frente a frente, a gente costuma dizer assim: e aí, tudo certo? Até aqui está tudo bem? É meio o que o professor faz
quando ele pede aquele feedback dos alunos, porque pode haver algum ruído, né, algum som que atrapalhe essa mensagem ali no ambiente, que é o contato. Vamos agora terminar com a função da linguagem, conhecida como metalinguística. Essa função é a função que se refere à linguagem falando da linguagem. Então, ela se refere ao código, aos signos utilizados. Ela está centrada no código. Então, assim, se os falantes não tiverem entre si o mínimo razoável de conhecimento daquele código, não é possível a comunicação. E aí, para a gente checar, né, se o código está sendo realmente compartilhado entre os falantes, a gente faz aquelas perguntas, né? O que você quer dizer com isso? Ou seja, eu quero entender a linguagem através de uma resposta que também seja linguagem. Então, é a linguagem explicando a linguagem. Ficou claro? Entende o que quero dizer? E aí eu estou sondando a compreensão do código. Todas essas funções, essas 6 que a gente acabou de falar, que está lá na nossa matéria de português 1, e a gente está resgatando aqui em linguística, isso é muito legal quando a gente integra os conteúdos. Essas 6 funções, elas dependem de algumas situações. Por exemplo, o contexto. Então, a interpretação adequada de uma frase pode, por exemplo, depender de informações transmitidas em frases proferidas anteriormente. Então, muitas vezes a gente não entende determinada frase porque ela foi tirada do contexto. Eu preciso saber o que foi dito antes, às vezes até mesmo o que foi dito depois daquele trecho que foi retirado de um determinado contexto. Aí tem um exemplo aqui na apostila muito interessante, onde o falante diz: fiz uma prova difícil hoje. Para que a gente possa entender essa fala, é preciso contextualizar. Foi um professor, e aí ele está dizendo que ele elaborou, ele criou uma prova difícil para os alunos. É um aluno que fez uma prova aplicada pelo professor e que foi muito difícil, e aí ele está aí se colocando. Ou então, diferentemente de uma avaliação escrita, foi uma prova para obter a carteira de motorista. Então, tudo isso é preciso para que a gente compreenda muito bem a mensagem. E aí, o contexto ele tem um conceito bem elástico, bem amplo. Quem é aquele que fala? Eu preciso saber. Para quem ele está falando? Quando ele está dizendo o que diz? E em que situação? Se a gente deixar essas questões sem resposta, a gente pode ter interpretações errôneas da mensagem. Isso é que é legal no contexto. Vamos tentar contextualizar bastante as nossas mensagens. Outra questão muito importante, nós já falamos de contexto, agora nós vamos falar de código. Então, as línguas naturais são códigos. Quando eu falo código, eu estou falando de língua. Assim como seus correspondentes escritos, ou seja, a língua falada, a língua escrita. Daí a necessidade que o remetente e o destinatário compartilhem em algum grau o mesmo código para que se comuniquem. Isso já foi dito lá nas funções das linguagens, mas é bom reforçar. Caso os falantes não compartilhem o mesmo código, não haverá comunicação. E aí a apostila dá um exemplo, né? Você é brasileiro, não sabe falar nadinha de chinês, e aí você viaja para a China e espera encontrar no aeroporto um amigo seu que fala fluentemente o chinês. E aí você chega lá e o cara não aparece de jeito nenhum. E você começa a ter que pedir explicações, informações para as pessoas que não compartilham do mesmo código, né? Você fala português, ela fala chinês, mandarim, sei lá qual o dialeto. E aí você pode fazer o seguinte, ou você vai tentar fazer uma linguagem gestual, uma mímica, ou então você vai buscar um terceiro código que você julga ser comum aos dois falantes. Nesse caso, as pessoas optam muito pelo inglês, pelo fato do inglês ser uma língua quase que universal.
O terceiro elemento que possibilita a comunicação é o canal. É preciso um contato, um canal, uma conexão entre ambos que permita a comunicação. Aqui eu estou usando o canal do YouTube para me comunicar com colegas lá do meu polo de Nova Iguaçu. Aí, galera de Nova Iguaçu! Beijos! Estou devendo esse beijo, esse abraço aí para os meus amigos queridos. E então é isso, eu preciso de um canal para me comunicar. Além do YouTube, nós temos um grupo de WhatsApp. Então, a partir daquele grupo, a gente também troca ideias, troca informações, coisas de datas de provas, resultados, enfim, é muito bacana essa comunicação através desses dois canais. E a gente também se encontra presencialmente. Então, a gente tem aquele canal do cara a cara, olho no olho, né? O contato se refere, então, ao meio pelo qual a mensagem é transmitida. É preciso que a linha não esteja ocupada, ou seja, que não haja ruídos. Estamos chegando ao final desse vídeo. E aí, essa formulação de Jacobson como sendo o linguista dos poetas é muito bacana, né? Então, vamos desenvolver um pouco isso. Quer isso dizer que a linguagem pode ter predominância da função poética, mesmo que não se trate de um poema. O que é isso? Nós falamos em 6 funções da linguagem. E muitas vezes, num exercício, numa prova, ou até mesmo numa reflexão nossa, a gente lê um texto e fica se perguntando: qual é a função da linguagem que está neste texto? Pode ter, as 6 funções podem estar presentes. O importante é a gente conseguir, com o tempo, com a experiência, com o discernimento, descobrir qual é a função predominante ali. Porque tem sempre uma que se sobressai às outras, ou duas, enfim. Então é isso que ele está querendo dizer. Mais uma vez aquela frase importante, né? Não devemos confinar a poesia à função poética. Isso quer dizer que temos poemas em que há outra função predominante que não a poética. Vamos lembrar disso daí, né? A poesia épica de Homero. A função não era poética. O foco, né, é aquilo de que se fala. Então ela era referencial. Ela tratava dos mitos, dos deuses, da história, enfim. Já na poesia lírica, a gente aprendeu que a primeira pessoa sobressai, que é o eu lírico. Então, o que predomina, apesar de ser poesia, não predomina a função poética, olha que interessante. Predomina a função emotiva na poesia lírica. Muito legal, né? Encerrando o nosso vídeo, a gente vai fazer agora uma conexão entre Jacobson e o estruturalismo. Então, para Jacobson, é mais interessante o estruturalismo não radical. Vocês podem voltar lá no vídeo onde eu expliquei a hipótese Sapir-Whorf. Nessa hipótese, se a gente pegar a forma mais radical, seria impossível aos falantes se comunicarem com outros falantes que nasceram em culturas que falam línguas distintas. Como também seria impossível a tradução, mesmo que imperfeita, de uma língua para outra. Isso é a visão mais radical, tá, gente? Para Jacobson, ele se afina mais com a visão menos radical, que é o seguinte: tudo pode ser expresso em qualquer língua humana. As línguas não se distinguem por aquilo que podem dizer, uma vez que todas as línguas podem dizer qualquer coisa. Às vezes a gente vê, como a gente viu lá na Sapir-Whorf, uma palavra, né, se referindo a 3 sentidos, ou então 3 sentidos sendo expressos por um único vocábulo. Mas, no final da história, tudo pode ser expresso, tudo pode ser dito em qualquer língua. As línguas se distinguem por aquilo que nos obrigam a dizer. Aí sim, tipo, o americano está lá
e tem um porco. Ele precisa, para que a gente entenda a mensagem, para que eles se entendam entre si, diferenciar se ele está de frente a um porco vivo, um animal, e aí se chama pig, ou se ele está diante de um prato de carré, né, que é uma carne suína, seria pork. Então, existem essas duas maneiras de se expressar e as mensagens são diferentes. Uma se refere ao animal vivo e a outra se refere a uma preparação culinária. É isso aí, gente. Terminamos aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu vou mais tarde, né, ou amanhã, eu vou fazer o último vídeo da apostila e também pretendo fazer um outro vídeo com alguns exercícios que a gente baixou aí de avaliações presenciais e exercícios de revisão que vão enriquecer a gente para fazer a P2. Tá legal? Beijão!